E aí, pessoal, tudo bem? Prof. Mauro aqui, e eu quero explicar um pouquinho da nossa metodologia da disciplina de marketing e informática, tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, gostaria muito que vocês fizessem uma metodologia ativa, né? Uma coisa prática para essa disciplina, porque é difícil a gente só ficar discutindo e nunca a gente aprende se a gente não colocar a mão na massa. Então aqui está um resumo de como a gente pode colocar isso em prática e aprender um pouco com isso, tá? Nós temos 3 notas então para essa disciplina, nota 1, nota 2 e nota 3. Eu vou explicar um pouquinho de como elas vão funcionar a partir de agora. A primeira nota é a mais fácil. A nota é a nota simplesmente de você criar um planejamento, né? Aqui a gente tem uma planilha com tudo que vocês precisam discutir com o grupo de vocês para saber qual é a empresa que vocês vão atender, quais são os objetivos, qual a persona, jornada de compra, os temas de conteúdo, todo o cronograma que vocês vão criar dessa campanha, tá? E isso, basta vocês me entregarem essa planilha e já está pronta a primeira avaliação. Detalhe, essa planilha é interessante porque ela já está completa com uma campanha já que foi executada no passado. Então você pode usar, inclusive, essa planilha depois para a sua vida real, para você executar as campanhas de marketing aí da sua empresa, tá? Já fica para você essa planilha. Beleza, quando vocês entregarem essa planilha, vocês já podem imediatamente começar a execução, que é essa parte aqui, tá? Inclusive, quando você perceber que a planilha já está encaminhando para o final, você já pode começar a executar, porque a gente tem algumas tarefas aqui e a gente vai ter entre 2 e 3 semanas para executar isso aqui, tá? Então vocês têm que controlar bem o tempo para vocês não terem problema com isso. Mais ou menos 3 semanas para executar. Então, como é que vai funcionar? Vocês vão criar uma página de vendas ou uma landing page e vocês vão criar as redes sociais dessa empresa para conseguir gerar, fazer a atração, né? Conseguir gerar essa atração do seu cliente através do inbound marketing, tá? Como que vai funcionar? Na página de vendas ou a landing page, vocês vão criar enfim, tem um monte de dica como que você pode criar sua landing page, mas vocês vão criar uma argumentação para que as pessoas se interessem pelo seu produto e no final tem um CTA, um Call to Action, ou seja, uma chamada para ação. Nada mais é do que um botão que ele precisa clicar para demonstrar o interesse naquilo que você está apresentando. Lembra que eu falei para vocês que existem gatilhos que fazem com que o usuário saia de uma fase para outra fase do funil? Então, isso aqui é um exemplo. O Call to Action é um exemplo de gatilho que demonstra para a gente quando e como que o usuário está caminhando na jornada de compra, tá? Então, quando você vai clicar, você vai criar esse Call to Action e ele pode ser, por exemplo, um link direto para o WhatsApp, para o web, para o WhatsApp, aliás, de um vendedor, o WhatsApp do dono da loja, enfim, aí vocês vão discutir para onde é que vai essa execução desse Call to Action, ok? Ao mesmo tempo, nas redes sociais, outra coisa, vocês vão criar, então, vocês vão instalar o Google Analytics nessa página justamente para analisar o tráfego, como é que foi o progresso do tráfego de quantidades de pessoas acessando o site durante esse tempo que vocês programaram. A mesma coisa, então, vocês vão fazer com as redes sociais, tá? Vocês vão criar um conteúdo rico, ou seja, um conteúdo de atração, conforme eu já expliquei para vocês na jornada de compra do cliente e no funil de vendas, e sempre vai ter um CTA, sempre vai ter um Call to Action, ou seja, sempre vai ter um link para que alguma coisa aconteça, tá? Então, nesse link vocês vão decidir para onde é que eles vão ser direcionados. E o que é interessante aqui, vocês vão usar o gerenciador de anúncio, tá? Ou seja, vocês vão impulsionar essa campanha que vocês estão criando. Vocês vão fazer uma campanha paga. Isso é que é interessante, tá? Mas não se desespere. Sabe por quê? Porque é o prof que paga a campanha, tá bom? Como assim? Como é que vai funcionar isso? Eu quero muito que vocês tenham uma experiência interessante, uma experiência prática. E isso só vai funcionar se a campanha for paga, né? Porque a campanha que for orgânica, às vezes ela não funciona ou ela demora muito para começar a dar resultado e a gente não tem esse tempo. Então, se vocês me entregarem um esboço, se vocês demonstrarem para mim um esboço de que isso aqui já está pronto, vocês vão me avisar e aí eu vou fazer pagamento da sua campanha. Claro que não vai ser muito dinheiro, vai ser bem pouquinho, mas só para vocês começarem a entender como isso funciona na prática. E o que vocês vão me entregar no final? Vocês vão me entregar justamente o relatório de resultados do Google Analytics e do gerenciador de anúncios. Aqui eu vou entender como é que foi o progresso, quais foram os efeitos de toda essa campanha que vocês criaram de anúncios nas redes sociais e da campanha do CTA aqui da landing page, tá? Qual que é a minha sugestão para vocês? Que vocês dividam essas 3 tarefas aqui em 3 pessoas, tá? Como assim? O aluno 1, o aluno 2 e o aluno 3. Por exemplo, o aluno 1, essa pessoa que já tem mais conhecimento sobre código, ele pode ficar responsável pela criação de páginas, da página de vendas e da instalação do Google Analytics, tá?
Mas se não tiver ninguém que entende de código, que ainda está preparado para isso, não tem problema, porque isso aqui você pode usar ferramentas gratuitas e você cria esse site em um dia, tá bom? Então não se preocupe com isso, se você tiver alguma dúvida é só me procurar. Uma pessoa fica responsável por isso aqui, a outra pessoa fica responsável pelo gerenciador de anúncios, em criar as redes sociais, no design dos posts, tá? E uma terceira pessoa fica responsável pelo conteúdo escrito da página de vendas e pelo conteúdo escrito dos posts, ok? Isso é a minha sugestão, não é obrigação, vocês podem dividir as tarefas conforme vocês acharem mais interessante. E no final, quando vocês me entregarem, no último dia a gente vai ter o questionário online, tá? Que nada mais é do que uma prova individual. Você vai entrar lá no Cigar e a gente vai fazer uma provinha, VOF, assinar a alternativa correta, é muito simples, muito tranquilo, beleza? Sobre a parte teórica, mas não se preocupe porque eu vou explicar para vocês com antecedência qual é o conteúdo que vai ter nesse questionário online. Então, pessoal, para resumir, eu quero que vocês façam uma campanha de marketing na prática, para que vocês aprendam de fato fazendo, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, só me procurar no WhatsApp. Como é que vai ficar a questão do tempo? Isso aqui vai ser entregue logo no comecinho de janeiro, confira as datas depois lá no Cigar, e a gente vai ter mais ou menos 3 semanas para você fazer isso aqui, tá bom? Então vocês têm que se organizar para que isso não fuja do controle. Mas se vocês fizerem o trabalho bem feito, tudo isso vai estar dentro do seu cronograma, do seu planejamento. E no final a gente vai entregar essa aqui no final, na última semana de janeiro, e logo depois já tem a prova final. A prova final não, a prova 3, tá bom? A avaliação 3, ok, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, a gente discute lá na nossa. Valeu? Tchau!